Gente, vocês ficaram sabendo aí do climão do bate-boca que rolou no SBT, mais especificamente no programa Alô Você, do Luiz Bate, né? Na última quinta-feira. Pois é, rolou um climão aí entre o Felipe Campos e a delegada a Raquel Galinatti, que colabora com comentários lá no programa do Luiz Bate, né? Enquanto, né, a delegada falava sobre um caso aí de um adolescente que acabou tirando a vida da família ali, né, dos pais, do irmão, o jornalista, no caso o Felipe Campos, resolveu questionar a postura da delegada e recebeu uma patada como resposta. Ele acabou ficando, né, indignado e fez questão de tirar satisfação com uma colega no ar e deixou ali, né, até o Luiz Bate um pouco constrangido. A Raquel Galinatti trouxe para discutir, né, no programa policial, o caso de um jovem de 14 anos que tirou a vida aí, né, dos pais e de um irmão, né, que tinha só 3 anos, lá no Rio de Janeiro. A promotora, a Eliana Passarelli, que também faz parte aí desse programa, também foi convidada para falar sobre esse assunto, sobre esse caso. E as duas, tanto a Raquel quanto a doutora Eliana, às vezes discordam em alguns comentários, né? E já começaram a se estranhar também aí com algumas informações um pouco divergentes entre as duas. Daí, já tava esse climão. O Felipe Campos resolveu interromper a Raquel, né, a delegada, e disse o seguinte: doutora, por que você insiste em desmentir a doutora, no caso, né, a Eliana Passarelli, se ela trouxe a informação? E aí, a Raquel disse: Felipe, eu não estou falando com você, eu tenho comprometimento com a verdade. Respondeu aí, né, a delegada, assim, sendo um pouco ácida, né? E aí, esse tom da delegada acabou desagradando o Felipe, que resolveu revidar e começou ali também falar e querer colocar os pingos nos is ao vivo, e eu vou mostrar o vídeo desse momento. Mas, doutora, por que você insiste em desmentir a doutora se ela trouxe a informação? Ô, Felipe, eu estou falando não com você, dá licença um pouquinho. Não, então, desculpa, aí não, doutora. Eu tenho comprometimento com a verdade, eu tenho comprometimento com a lei. Aí eu acho que já é desrespeito. A partir do momento já é desrespeito. Esse programa é do Luiz Bate, esse programa é do Luiz Bate. Gente, olha só. Eu faço parte dessa atração, você não vai me tratar dessa forma, doutora. Mas olha só. Vocês não vai me tratar dessa forma, porque se for para levar para esse caminho, aí realmente a gente vai discutir num outro âmbito, tá certo? São duas mulheres aqui discutindo sobre essas leis. Então você não vai me tratar dessa forma. Mas, gente, vocês não precisam se estressar. Não se estressa dessa maneira, gente. É uma coisa tão pequena. Não é se estressar. Você não vai falar comigo disso. Espera um pouquinho. Hein? Não é assim, doutora, que a gente age. Tá? Mas, doutora, por que você... Gente, que climão, meu Deus do céu. Por conta, né, de toda a repercussão desse caso, a delegada, a Raquel Galinatti, fez um post aí dizendo o seguinte, ó: na polêmica que viralizou, o debate era sério. O que fazer com criminosos e como o maníaco do parque claramente não tem condições de retorno à convivência em sociedade? Essa é uma pergunta urgente, real e incômoda, mas necessária. Durante a discussão, em nenhum momento desrespeitei a doutora Eliana Passarelli, a quem admiro, apenas complementei a análise com dados atualizados, inclusive sobre a determinação pelo CNJ para o fechamento dos manicômios judiciários ocorrido em 2023, fato ignorado por muitos. O que causa espanto não é a divergência de ideias, mas a tentativa desonesta de distorcer minha fala por parte de Felipe Campos, que é ótimo em fazer fofocas da vida dos outros, recortar falas, manipular e ainda tentar me taxar de como sem educação, entre aspas, sem responsabilidade nenhuma. Nossa, aqui, hein? Ela pegou... pesado. Curioso é que isso partiu de alguém que não demonstra preparo nem educação para entrar em assuntos complexos e sérios. E pior ainda, tentou silenciar a voz de uma mulher ao vivo, uma mulher com conhecimento técnico e que se recusa a abaixar a cabeça. Se esse é o tratamento público que ele faz, uma mulher, imagine no privado, deve ser com uma mulher, né? Por ética,
com quem me acompanha e confia no meu trabalho, deixo aqui o vídeo completo porque uma mulher com voz e coragem, conhecimento, incomoda e eu não vou me calar. Ela colocou um monte de hashtag ali, né, nesse post aí que ela fez falando do Felipe Campos. E nesse post aí da doutora Raquel, da delegada Raquel, quem resolveu comentar? Márcia Dantas, que é ex-jornalista do SBT, apresentou o SBT Brasil lá, foi repórter por muitos anos, estava apresentando também o Primeiro Impacto, né, ao lado da Dani Brant, e também fazia parte aí do elenco do Primeiro Impacto, quem? O Felipe Campos. Mas aí guarda essa informação que daqui a pouco eu trago mais acontecimentos aí sobre a Márcia Dantas falando do Felipe Campos. E o Felipe Campos também resolveu gravar um vídeo aí, né, pra expor o lado dele dessa situação toda. Vamos ver. Fala pessoal, olha só, diante de todas as polêmicas, né, que eu tenho assistido, que eu tenho visto, que eu tenho lido, eu não ia falar absolutamente nada, porque eu estava me informando através de histórias extremamente equivocadas, né, que não tem um pingo de verdade. E é uma pena que isso venha, inclusive, de uma pessoa que representa a justiça, né? Para quem assistiu e para quem viu, sabe que eu não tentei silenciar absolutamente ninguém. O que eu fiz foi sair em defesa da doutora Eliana Passarelli, que ela sim estava sendo silenciada, né? Ou talvez a delegada tentando silenciar a procuradora do Estado, do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, que foi inclusive indicada pelo próprio governador Tarcísio. E aí ela sempre agindo de uma forma para tentar menosprezar a promotora, a doutora Eliana Passarelli. E o que eu disse? Eu perguntei, doutora, por que a senhora insiste em desmentir a doutora? Foi quando ela falou aquilo tudo que vocês já sabem. Então, antes disso, se vocês pegarem todos os vídeos, vocês verão, né? E nessa tentativa abusiva de dizer, né, que eu tentei silenciar uma mulher, isso é tudo balela, porque na verdade quem tentou silenciar a doutora Passarelli antes foi ela, não eu. Eu simplesmente saí em defesa de uma mulher, assim como ela também, porque afinal são duas mulheres, né, representantes da justiça, debatendo no programa, e ela sem respeito algum, inclusive, pela promotora. Então isso realmente me deixou muito chateado, e aí eu realmente perguntei por que ela estava agindo da forma que ela estava agindo com a doutora Eliana Passarelli. E é uma pena que os meus colegas e os meus amigos jornalistas estejam comprando essa história, porque isso não passa, na verdade, de uma grande mentira e uma campanha antecipada à deputada, como ela já quer sair, inclusive. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Ixi, gente. Que treta, hein? Que treta. E a doutora Eliana Passarelli, que também, né, meio que foi envolvida nessa treta, também resolveu falar aí, né, sobre as informações que ela estava passando nesse dia aí no programa, no Alô Você, lá do Luiz Bate. Na obrigação de passar aqui para contar para vocês e dizer algumas coisas. Eu não sou uma procuradora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo há 40 anos sem estar atualizada com a realidade. Isto é impossível. Então, eu gostaria de dizer a todos vocês e esclarecer de vez qualquer polêmica que, primeiro, eu fui indicada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público para pertencer, para trabalhar no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, que é exatamente o conselho que cuida de todas as penitenciárias de todo o Estado. Com isso, eu fui nomeada por decreto pelo governador do Estado de São Paulo. E digo a vocês que nesta missão existe a inspeção. E nessa inspeção nós temos 3 hospitais de custódia que vulgarmente são chamados de manicômio judiciários. Estes lugares são
e acolhem as pessoas que têm medida de segurança e não podem conviver com a sociedade. Então, eu quero dizer, reafirmar a vocês que nós temos 2 hospitais de custódia em Franco da Rocha e temos um em Taubaté, os quais eu inspeciono, inclusive, pessoalmente. Muito obrigada. Boa noite. E aí, o Felipe Campos também comentou, né, nesse vídeo aí da doutora Eliana Passarelli, dizendo o seguinte: Eliana Passarelli, você é incrível, você sim merece meu respeito, 40 anos de tribunal do júri, você merece respeito. E no vídeo que a gente acabou de assistir do Felipe Campos falando sobre essa história toda, a doutora Eliana Passarelli também veio, né, comentar aí sobre o que ele disse, dizendo o seguinte, ó, Felipe Campos, querido, sei que não seria outra sua atitude em relação a mim ou qualquer outra pessoa que fosse constrangida em sua presença. Somos amigos e nos respeitamos há muitos anos, fato que nunca escondemos. Temos orgulho em assim permanecer, exatamente pela franqueza e lealdade com que vivemos nossas vidas. Você me conhece profundamente e também tem ciência que não convivo com mentiras ou fatos que não sejam aqueles que eu não acredito, e disse te amo e colocou ali um emoji de coração. E no meio aí, né, dessa indireta pra cá, indireta pra lá, vídeo, comentário, post e tudo mais, começou a rolar notícias, né, boatos, de que o Felipe Campos estava saindo do SBT para assinar com a Band e apresentar o Melhor da Tarde com a Pamela Luciola. Acho que é assim que é o nome dela, né? E a página Virei Jornalista, lá do Instagram, fez esse post aí dizendo o seguinte, ó. Este post é para desejar boa sorte para Pamela Luciola, que há pouco tempo assumiu o Melhor da Tarde na Band, já que a Kátia Fonseca deixou assim, né, do dia pra noite, a emissora resolveu rescindir o contrato dela, né, não tá dando mais expediente lá na Band, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, onde eu explico toda essa fofoca também. E aí, né, o perfil Virei Jornalista conclui aí dizendo o seguinte, uma nova contratação para o programa foi feita e ela vai precisar de muito jogo de cintura. E supostamente eles estariam falando, né, do Felipe Campos, que como eu disse, tava rolando essas especulações aí que ele poderia ir pra Band a apresentar também o Melhor da Tarde. E aí lembra que eu mostrei lá o comentário, né, da Márcia Dantas apoiando a delegada Raquel Galinatti nessa treta toda aí com o Felipe Campos? Pois é, a Márcia Dantas participou aí de um podcast chamado Olhar Cínico e resolveu, aliás, foi questionada, né, sobre o Felipe Campos e resolveu falar sobre ele. Vamos ver o que ela disse. Pode Felipe falar. Campos. Nossa, não dá. Essa pessoa não gosta. Nunca. Nossa, Então, na verdade, não. Eu trabalhei com ele umas 2 semanas no SBT. Eu nunca fui amiga dele. E eu tratava ele bem. E, na verdade, quando me disseram que eu tinha que trabalhar com ele, eu falei, não acredito. É sério que eu vou ter que trabalhar com essa pessoa? Minha chefe chegou e falou, você vai ter que trabalhar com o Felipe Campos. Eu falei, o quê? É sério? Jornalismo, a gente vai ter que colocar essa pessoa no meu lado. Aí, não, porque você tem problema com ele? Eu falei, tenho. Você quer saber o que aconteceu? Quando eu comecei no SBT, eu fui depois pro SBT Brasil, o principal jornal da casa. Todo mundo queria ser a principal apresentadora do jornal. Mas o Silvio quis que eu fosse, né? Era o meu momento. E aí, o Felipe Campos fez um comentário dizendo que eu só assumi o SBT Brasil porque eu tinha dormido com o chefe. O chefe, no caso, é o meu marido. Bom, o meu marido não manda nada, né? Inclusive, senão eu estaria lá. É atual marido. Inclusive, senão eu estaria lá se ele mandasse, né? Alguma coisa. Olha, é aquela coisa, né? Não convide Felipe Campos e Márcia Dantas pra mesma festa, né? E nem deixem eles trabalhar também na mesma emissora, né? Pelo que parece, inclusive, a Márcia Dantas foi pra Jovem Pan News, vai ter um programa lá. E no programa dessa segunda-feira, dia 30 de junho, olha essa imagem. A doutora Eliana Passarelli e a delegada, a Raquel Galinatti, se abraçando. Ou seja, pelo jeito, né, a paz foi selada aí entre as duas. E enquanto isso, também nessa mesma segunda-feira, o SBT emitiu aí um comunicado
por meio, né, da assessoria de comunicação, informando que após conversa entre o jornalista Felipe Campos e a direção do SBT, ambas as partes decidiram em comum acordo encerrar o vínculo contratual. O SBT agradece a parceria e o profissionalismo do Felipe Campos aí durante o período em que ele integrou a equipe da emissora, porque ele também estava fazendo show de calouros, né? Fez o primeiro impacto e agora estava no Alô Você lá com o Luiz Bate. Desejamos sucesso em seus novos projetos e reiteramos que as portas da casa permanecem abertas. Enquanto o Felipe Campos sai do SBT, o Flávio Rico já tá dando a notícia aí que ele é dado como certo no Melhor da Tarde. A ideia de agora é ter o programa com vários participantes e talvez mais alguém com a Pamela Lucciola na apresentação. Eu acho que lá na Band, né, eles vão fazer aí uma espécie de fofocalizando pra fazer aí, né, o horário ganhar mais audiência, e acabaram também, né, chamando o Felipe Campos porque ele é muito polêmico, ele fala o que pensa e acaba repercutindo muito também, né, os comentários dele, tanto aqui no YouTube como também na TV. Há anos ele participava, por exemplo, do Super Pop, né, onde os comentários dele repercutiam e muito, e quem é que não se lembra, né, do fatídico episódio aí do Felipe Campos tirando o Agnaldo Timóteo do armário e a Luciana Gimenez sem saber onde colocava a cara no Super Pop na Rede TV, não é? Quem não se lembra? E pro lugar do Felipe Campos, lá no Alô Você com Luiz Bate, 2 nomes estão sendo especulados aí, né? O primeiro é o da Lisa Gomes, que era repórter do TV Fama, foi repórter lá da Rede TV por muitos anos e agora faz parte aí da equipe de repórteres do SBT, inclusive acho que ela faz reportagens pro Tá Na Hora, tinha sido contratada para fazer o Aqui Agora, mas o Aqui Agora não saiu do papel, né? E também outro que pode assumir esse posto aí do Felipe Campos é o Fofoquito, né? Que integra a equipe de repórteres do Fofocalizando. E você, tava sabendo dessa fofocaiada toda aí sobre o climão e o bate-boca que rolou lá no SBT com o Felipe Campos e a delegada, a Raquel Galinatti? Quero saber sua opinião. Você assistiu? Quem tá certo nessa história toda? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, porque, olha, deu trabalho pra resumir essa fofoca toda aí pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!